Imagine-se em um daqueles momentos preciosos, onde o mundo desacelera e a mente começa a divagar. Talvez você esteja na beira do sono, flutuando entre a realidade e o sonho. Ou talvez esteja apenas em um momento de paz, um café nas mãos, o olhar perdido no horizonte. E então, zoom! Uma ideia. Ela surge como uma estrela cadente no céu noturno da sua mente. Brilhante, nítida, com a promessa de ser a solução perfeita para aquele enigma que você tem carregado, ou a melodia que faltava para completar a sua canção interior. A sensação de ter uma ideia na ponta da língua mental é um fenômeno quase universal, uma experiência que conecta todos nós em momentos de frustração e quase clareza. É aquele momento em que a mente acessa a prateleira, onde a informação está guardada. Você pode até ver o rótulo, mas a caixa exata se recusa a ser puxada para fora. Pense nos exemplos cotidianos que nos fazem revirar os olhos. Por exemplo, você está assistindo a um filme ou série e o rosto do ator é instantaneamente reconhecível. Você sabe que ele esteve em aquele outro filme ou em aquela série de sucesso. O nome dele está ali, a um passo, a um fio de cabelo de ser lembrado. Você até consegue visualizar as letras, mas elas não se conectam em uma palavra. É quase uma tortura mental. Ou então, a resposta de uma pergunta trivial em um jogo de perguntas e respostas com amigos, ou mesmo em uma conversa casual, alguém lança uma questão simples. Qual a capital da... ou quem inventou? E você sabe a resposta. Ela flutua na periferia da sua consciência como uma sombra. Você pode até começar a primeira sílaba, mas o resto se desfaz no ar. A informação está lá, armazenada em algum canto do seu cérebro, mas a trilha para recuperá-la está temporariamente bloqueada. E o que dizer da piada perfeita que surge tarde demais? Você está em uma conversa animada, a oportunidade para uma réplica espirituosa ou uma observação hilária se apresenta, mas sua mente está um passo atrás. A conversa segue, e só depois, talvez no caminho para casa, a piada brilhante surge na sua mente, totalmente formada, nítida e perfeita. O timing se foi, e com ele, a chance de brilhar. É um humor póstumo que só você vai apreciar plenamente. Essa familiaridade da perda não é apenas irritante, ela nos mostra como a memória funciona de maneiras misteriosas. Não é que a informação não exista, mas sim que o acesso a ela se torna temporariamente elusivo. É como tentar abrir uma porta com uma chave que você tem na mão, mas que, por algum motivo, não quer girar na fechadura naquele exato instante. A frustração vem da proximidade. A ideia está tão perto, tão ao alcance, e ainda assim, tão fora de nosso controle. Gostaria de explorar os mecanismos por trás dessa perda temporária de memória, ou talvez discutir maneiras de fisgar essas ideias antes que elas escapem. A contraparte da familiaridade da perda é o breve momento de clareza. Esse é o instante mágico onde a ideia, que antes parecia um sussurro distante, de repente se materializa na mente com uma vividez quase palpável. É como se um interruptor fosse acionado, e a névoa que obscurecia seus pensamentos se dissipasse por um lapso de tempo. Imagine a metáfora da bolha de sabão colorida. Você a vê flutuar no ar, reluzindo com todas as cores do arco-íris, bela e completa em sua forma. Ela reflete o mundo ao seu redor em miniatura, oferecendo uma perspectiva única. Você a persegue, estende a mão, e por um segundo, ela parece estar ali ao alcance. Você pode quase sentir sua leveza, sua fragilidade. É esse o vislumbre que temos de uma ideia nesse momento de clareza. Ela está inteira, brilhante e cheia de potencial. Nesses segundos preciosos, a ideia não é apenas um conceito abstrato. Ela adquire uma forma, uma estrutura, um significado. Você pode visualizar a solução para um problema, ouvir a melodia completa de uma música, ou ver os elementos de uma história se encaixando perfeitamente. Há uma sensação de eureka, uma descarga de dopamina que acompanha essa epifania momentânea. É a mente se conectando de uma forma poderosa, revelando uma verdade ou uma criatividade que estava latente. No entanto, assim como a bolha de sabão,
Essa clareza é efêmera. Ela flutua por um breve instante antes de estourar, deixando para trás apenas a memória de sua beleza e a frustração de não tê-la segurado. A promessa de uma ideia completa se esvai, e voltamos a tentar juntar os pedaços ou a reviver aquele brilho fugaz. Você gostaria de explorar por que esses momentos de clareza são tão breves, ou talvez discutir o que podemos fazer para tentar capturar essas bolhas antes que elas sumam. Após aquele breve e tentador momento de clareza, muitas vezes somos confrontados com a fuga irreversível. É o ponto em que a ideia, tão vívida e promissora segundos antes, simplesmente escorrega e some, deixando para trás um vazio frustrante. É uma experiência universalmente conhecida, e a dor de perder essa faísca é quase tão intensa quanto a alegria de tê-la vislumbrado. Pense na analogia da areia fina entre os dedos. Você a segura na palma da sua mão, e ela parece tão sólida, mas quanto mais você tenta apertá-la, mais ela se dispersa, escorrendo por cada pequena fresta entre seus dedos. Não importa a força com que você a tente reter. A ideia age de forma semelhante. A tentativa desesperada de agarrá-la pode paradoxalmente acelerar seu desaparecimento. A pressão da recuperação, o foco intenso, às vezes faz com que ela se dissolva ainda mais rapidamente. A ideia se desmaterializa, evapora. Não é que ela tenha sido refutada ou que se tenha provado errada. Ela simplesmente deixou de existir em sua forma original e acessível. Resta apenas a memória de que ela esteve ali, um traço, um eco vazio na mente. É como ouvir um sussurro importante que se perde no vento, deixando-o apenas com a sensação de que algo significativo foi dito, mas sem o conteúdo exato. Essa frustração é amplificada pelo fato de que a ideia estava tão perto. O cérebro sabe que a informação existe, mas a conexão neural que a tornava acessível foi cortada. Ficamos presos em um limbo de quase lá, lamentando a perda de algo que poderia ter sido uma grande solução, uma obra de arte, ou a chave para um entendimento profundo. A mente, que por um momento nos mostrou a resposta, agora se fecha novamente, e somos deixados a contemplar o espaço vazio onde a inspiração deveria estar. Quer saber por que nosso cérebro faz isso conosco? Ou o que podemos tentar fazer para reter essas ideias antes que elas se dispersem? Para onde eles vão, esses fragmentos de genialidade? Essas sementes de criatividade que nunca germinam? Será que existe um cemitério dos quases mentais? Um lugar para onde todas as frases que nunca foram ditas, as canções que nunca foram escritas, os argumentos que nunca foram completados são gentilmente depositados? Imagine um vale silencioso, não de lápides, mas de pensamentos esquecidos, aguardando um destino incerto. A frustração de ter uma ideia que escorrega da mente é notavelmente semelhante àquela irritação peculiar que sentimos quando objetos cotidianos simplesmente desaparecem. Pense na meia que some na máquina de lavar. Você coloca um par e, de alguma forma inexplicável, apenas uma retorna. A outra sumiu sem deixar rastros. Um mistério doméstico que desafia a lógica. Onde ela foi parar? Ninguém sabe. Com as ideias perdidas é a mesma sensação. A ideia estava ali completa e agora, evaporou. É como a caneta que desaparece da sua mesa exatamente quando você mais precisa dela. Você a viu há 5 minutos, usou-a, e de repente, ela não está em lugar nenhum. Ela não pulou da mesa, não se dissolveu no ar, mas simplesmente se tornou invisível, irrecuperável no momento. As ideias são assim. Elas podem estar por perto, mas inacessíveis, escondidas em algum canto da mente que não conseguimos iluminar. E claro, as chaves que se escondem. Você as deixou num lugar óbvio, tem certeza disso. Mas quando precisa sair, elas não estão lá. Você refaz seus passos, revira almofadas e elas continuam elusivas, até que talvez apareçam no lugar mais improvável, ou ressurgem por si só quando você já desistiu. Nossas ideias perdidas têm essa mesma natureza traiçoeira. Sabemos que as tivemos, sabemos que elas existiram em nossa mente, mas a capacidade de chamá-las de volta, de trazê-las à tona no momento certo, falha.
Essa mesma sensação de perda, mas no plano imaterial, é o que torna a fuga das ideias tão intrigante e por vezes angustiante. Não podemos procurar por elas debaixo do sofá, nem perguntar ao vizinho se as viu. Elas não estão em um local físico, elas somem do nosso espaço mental, deixando-nos com a certeza de que algo valioso se foi, mas sem qualquer pista de para onde. Quer explorar as possíveis razões para essa desaparição, ou talvez discutir como podemos criar um sistema de busca para essas ideias perdidas? A frustração pessoal de perder uma ideia é bastante tangível, mas o custo da não conclusão se estende muito além do nosso próprio desapontamento. Imagine um mundo onde cada lampejo de gênio, cada inspiração fugaz, cada solução inovadora que surge na mente humana fosse plenamente realizada. O que estaríamos perdendo a cada pensamento inacabado, a cada melodia esquecida, ou a cada invenção que nunca viu a luz do dia? Pense na história. Quantas curas para doenças, quantas tecnologias revolucionárias, quantas obras de arte que poderiam ter mudado a humanidade se perderam simplesmente porque a ideia original não pôde ser retida ou desenvolvida. Cada invenção não concretizada é um avanço que não experimentamos. Talvez a cura para o câncer tenha sido uma ideia que escorregou da mente de um cientista ao acordar, ou a solução para a crise energética tenha sido um pensamento que um engenheiro não conseguiu anotar. Há tempo. E no campo da arte, quantas melodias que poderiam ter tocado milhões de corações, quantas sinfonias ou canções que teriam se tornado hinos de gerações, se perderam porque o compositor não conseguiu lembrar a sequência perfeita de notas. Quantas histórias não foram escritas, quantos quadros não foram pintados, quantas coreografias não foram dançadas. Cada uma dessas perdas é uma riqueza cultural que jamais poderemos desfrutar. A cada solução que não é plenamente realizada, o mundo talvez continue enfrentando desafios que já poderiam ter sido superados. Ideias para otimizar processos, para melhorar sistemas sociais, para resolver conflitos. Se essas ideias, mesmo as mais simples, não são capturadas e desenvolvidas, o progresso pode ser freado. É um conceito quase melancólico, a ideia de que a tapeçaria da nossa existência é tecida não apenas com o que criamos, mas também com os furos de tudo o que foi concebido e jamais materializado. O custo da não conclusão é o potencial inexplorado, a promessa não cumprida de um mundo talvez mais rico, mais belo e mais avançado. Ainda que seja uma ideia um tanto cômica, a frustração de perder pensamentos valiosos pode nos levar a uma paranoia sutil. Não é uma paranoia no sentido clínico, mas uma brincadeira da mente que, na ausência de uma explicação lógica para o desaparecimento de nossas ideias, nos leva a questionar: será que alguém ou algo está coletando esses pensamentos? Pense nisso. A ideia estava ali, nítida, quase palpável, e de repente sumiu sem deixar rastros. É como se um pequeno ladrão invisível tivesse entrado em sua mente e levado consigo aquele lampejo de genialidade. Mas quem seria esse ladrão? E mais intrigante ainda, para qual finalidade? Essa linha de pensamento pode nos levar a cenários divertidos, mas também a um toque de mistério. O coletor de ideias perdidas. Talvez exista uma entidade cósmica, um ser interdimensional, ou até mesmo um departamento burocrático em alguma parte distante do universo, cuja função é recolher as ideias que escapam da mente humana. Eles teriam vastos arquivos de soluções não realizadas, melodias não compostas e invenções não descobertas. Seriam eles meros guardiões ou estariam os utilizando para seus próprios propósitos? O mercado de pensamentos inacabados. E se essas ideias fossem levadas para um tipo de mercado negro mental, onde outros seres, ou até mesmo outras versões de nós mesmos, pudessem comprá-las ou roubá-las para sua própria realização? Sua grande ideia para um romance poderia ser o best-seller de alguém em outra dimensão, a filtro universal da criatividade.
Poderia ser que nosso universo possua um mecanismo natural que filtra o excesso de ideias, permitindo que apenas uma fração chegue à plena consciência para evitar um caos criativo. Nesse caso, a perda seria um mecanismo de autorregulação. Essa ideia quase cômica alimenta o mistério e adiciona uma camada de fascínio à frustração. Embora saibamos racionalmente que é a complexidade do nosso próprio cérebro que causa esses lapsos, é divertido imaginar que há uma força externa em jogo. Isso transforma a experiência solitária da perda de uma ideia em uma espécie de enigma compartilhado, onde todos somos vítimas desse coletor invisível de pensamentos. Cientificamente, sabemos que o cérebro é uma máquina complexa, cheia de sinapses e impulsos elétricos. Um pensamento, em sua essência, é uma rede desses impulsos. Mas por que alguns desses impulsos são tão efêmeros? Por que a conexão se perde tão facilmente? Não é que a ideia não existisse. Ela existia, mesmo que por um breve microsegundo. O problema reside na fragilidade da nossa atenção, na teia fina de nossa memória de curto prazo. Nosso cérebro é, em sua essência, uma rede complexa e intrincada, muito parecida com uma vasta teia de aranha. Cada pensamento, cada ideia, cada memória não é uma entidade isolada, mas sim o resultado de impulsos elétricos e químicos, viajando por trilhões de conexões entre neurônios. Quando uma ideia surge, é porque um caminho específico nessa teia foi ativado, criando um padrão de atividade neural. Imagine que cada fio da teia é uma conexão neuronal e o orvalho da manhã que brilha em alguns pontos são os impulsos elétricos que disparam um pensamento. Quando você está focado, a energia flui suavemente por esse caminho, fortalecendo as conexões e permitindo que a ideia se forme e se mantenha nítida. É como a aranha se movendo com destreza e propósito em sua própria teia. No entanto, essa teia, por mais complexa que seja, também é incrivelmente frágil. Pequenas perturbações podem quebrar a linha de raciocínio, desfazendo o padrão de atividade neural que sustenta a ideia. É aqui que entram as distrações, ou a falta de foco. Distrações externas como um barulho alto, uma notificação no celular, alguém chamando seu nome. Cada um desses elementos é como um galho que balança a teia com força. A vibração se espalha, quebrando os fios mais delicados onde seu pensamento estava se formando. O foco é desviado e o caminho neural da ideia se desfaz. Do mesmo modo, distrações internas como pensamentos aleatórios, preocupações, lembranças repentinas ou até mesmo a fome, essas são as próprias moscas que caem na teia. Elas causam uma nova perturbação interna, exigindo que a aranha se desloque para lidar com a nova intromissão, abandonando a ideia original que estava sendo tecida. Além disso, a falta de foco e fadiga também interferem. Quando estamos cansados, sobrecarregados ou simplesmente não conseguimos manter a atenção por muito tempo, a teia de aranha do nosso cérebro se torna ainda mais vulnerável. Os fios ficam mais soltos e o esforço para manter um caminho neural ativo se torna insustentável. A ideia, que exige uma certa continuidade de energia e atenção para se solidificar, simplesmente escorrega por entre as conexões enfraquecidas. Em essência, a ideia não some para sempre, mas a rota de acesso a ela é interrompida. É como se a aranha tivesse que reconstruir o pedaço da teia que foi danificado para chegar ao mesmo ponto novamente. E muitas vezes, essa reconstrução é demorada e nem sempre leva ao mesmo padrão exato de pensamento. Essa compreensão da fragilidade da nossa rede neural nos ajuda a entender por que a captura de ideias é tão crucial. Não é apenas uma questão de memória, mas de manter a integridade da teia enquanto o pensamento ainda está sendo formado. Curioso para saber como podemos fortalecer essa teia ou minimizar as quebras para reter melhor as ideias. Imagine que seu cérebro é um supercomputador incrivelmente poderoso, mas com uma capacidade de processamento de memória de trabalho limitada. Ele está constantemente recebendo um fluxo avassalador de informações. O que você vê, ouve,
cheira, sente, as tarefas que está realizando, as conversas que tem e até mesmo os pensamentos que gera internamente. Isso é o que chamamos de sobrecarga cognitiva ou nuvem mental. Para lidar com esse excesso de informação e evitar uma pane ou paralisia, o cérebro possui mecanismos sofisticados de otimização de memória, muito parecidos com a forma como um computador gerencia seus recursos. Quando a memória de trabalho, ou seja, quando nossa consciência imediata atinge sua capacidade máxima, o cérebro precisa tomar decisões rápidas sobre o que é mais importante. Pensamentos incompletos, ideias não totalmente formadas ou informações consideradas menos relevantes no momento podem ser descarregados ou descartados para liberar espaço. Não é que a informação é completamente apagada do disco rígido, que é a memória de longo prazo, mas o acesso imediato a ela é removido da memória RAM. É como um navegador de internet que fecha abas inativas para liberar memória. O cérebro está constantemente avaliando a relevância. Uma ideia que surge durante um momento de relaxamento, quando o foco está em divagar, pode ser vista como menos urgente do que uma informação necessária para evitar um perigo iminente ou para resolver um problema crucial no trabalho. Se o contexto não demanda a retenção daquela ideia específica, ela é tratada como lixo temporário. Para a informação ser consolidada na memória de longo prazo, ela precisa ser organizada e integrada em pacotes de conhecimento relacionados. Uma ideia que aparece isoladamente, sem conexões claras com o que já sabemos ou sem uma oportunidade imediata de ser usada, pode ser descartada porque o cérebro não tem onde guardá-la de forma eficiente naquele momento, ou o esforço para criar um novo pacote de conhecimento é muito alto em meio à sobrecarga. A teoria da carga cognitiva explica que parte da nossa capacidade mental é gasta apenas para lidar com a forma como a informação é apresentada. Se estamos em um ambiente com muitas distrações, ou tentando processar informações de múltiplas fontes simultaneamente, essa carga extrínseca consome recursos preciosos, deixando menos poder de processamento para realmente desenvolver e reter uma nova ideia. O cérebro então desliga o que não é essencial para aquela sobrecarga imediata. Assim, o fenômeno da nuvem mental e o consequente descarregamento de pensamentos incompletos são, na verdade, mecanismos de sobrevivência do cérebro. Ele está tentando otimizar seu desempenho e evitar o colapso, garantindo que as informações mais críticas sejam processadas e que não sejamos paralisados pelo excesso de estímulos. A perda de uma ideia, nesse contexto, pode ser um efeito colateral infeliz de um sistema projetado para nos manter funcionais em um mundo repleto de informações. Essa explicação sobre a nuvem mental muda sua percepção sobre a perda de ideias. Gostaria de saber se há estratégias para enganar esse sistema e reter mais dessas ideias? É tentador pensar que a experiência de perder uma ideia brilhante seja algo reservado a grandes inventores, artistas ou cientistas, pessoas cujas mentes estão constantemente borbulhando com conceitos complexos. No entanto, a questão da universalidade nos lembra que esse fenômeno transcende o intelecto e a experiência. A frustração de ter algo na ponta da língua ou de uma ideia escorregar é, na verdade, uma falha universal do sistema operacional humano. Não é exclusivo de gênios ou pensadores profundos. Acontece com todos nós, em todas as idades, desde a criança que esquece o final da sua história inventada, passando pelo estudante que não consegue lembrar a fórmula no meio da prova, até o idoso que tem dificuldade em recordar um nome familiar. A capacidade de nossa mente de perder a trilha de um pensamento é um traço persistente ao longo da vida. Acontece em todas as culturas, independentemente do idioma que falamos ou da cultura em que fomos criados. A experiência de ter uma ideia e vê-la desaparecer é linguisticamente e culturalmente agnóstica. A expressão "na ponta da língua" existe em diversas formas em praticamente todos os idiomas, confirmando que é uma experiência comum à cognição humana, não um capricho cultural. Em todos os níveis de conhecimento, um renomado professor universitário pode esquecer o nome de um aluno, enquanto um cozinheiro experiente
pode ter uma ideia para um prato inovador e não conseguir reproduzi-la no dia seguinte. Ninguém está imune a essa peculiaridade da memória e do processamento cognitivo. Essa universalidade sugere que não estamos lidando com uma deficiência individual, mas sim com uma característica inerente à arquitetura do cérebro humano. Como vimos com a analogia do cérebro como uma rede complexa e o fenômeno da nuvem mental, nosso sistema é otimizado para a eficiência, e isso, por vezes, significa que certas informações que não são imediatamente consolidadas ou percebidas como críticas podem ser temporariamente descartadas. É um lembrete humilhante de que, por mais avançada que seja nossa capacidade cerebral, ela possui suas vulnerabilidades e peculiaridades. Aceitar essa universalidade nos permite ver a frustração da ideia perdida não como um defeito pessoal, mas como parte da condição humana. E ao reconhecer essa falha comum, podemos começar a pensar em estratégias universais para mitigar seus efeitos, transformando essa falha em uma oportunidade para aprimorar nossos métodos de captura e retenção de ideias. Mas, e se essa falha não for realmente uma falha? E se for parte de um sistema maior? E se em vez de serem simplesmente descartados, esses pensamentos incompletos fossem arquivados? Imagine não um lixão, mas uma biblioteca etérea, construída a partir de cada ideia que a humanidade concebeu, mas não conseguiu concretizar. Uma biblioteca vasta, silenciosa, onde cada pensamento inacabado tem o seu lugar. Por exemplo, a lendária Biblioteca de Alexandria é frequentemente lembrada como o maior repositório de conhecimento do mundo antigo, um farol de sabedoria que continha a soma dos saberes daquela época. Agora imagine que a mente humana é, em si mesma, uma biblioteca ainda mais vasta, mas com uma diferença crucial. Ela não é apenas uma coleção de conhecimento já consolidado, mas sim uma imensa compilação de conhecimento potencial, ainda não realizado. Nesta Biblioteca de Alexandria mental, cada pergaminho, cada papiro, não é um texto acabado, mas um rascunho, uma ideia inicial, um fragmento de inspiração que surge e, muitas vezes, desaparece antes de ser plenamente escrito ou compreendido. São os esboços de invenções, as primeiras notas de sinfonias, as soluções para problemas complexos que aparecem como lampejos e se desvanecem. O que aconteceria se pudéssemos ler esses livros incompletos? Se tivéssemos a capacidade de acessar e decifrar esses pensamentos perdidos, as implicações seriam monumentais. Imagine que cada cientista pudesse acessar as ideias descartadas por seus antecessores ou contemporâneos. Quantas décadas ou séculos de pesquisa poderiam ser encurtados? A cura para doenças, avanços em energias renováveis ou viagens espaciais poderiam ser descobertos muito mais rapidamente. A vasta quantidade de melodias jamais compostas, histórias nunca escritas, pinturas nunca finalizadas. Se esses livros pudessem ser lidos, a arte explodiria em novas formas e expressões, resgatando a beleza e a profundidade de incontáveis criações que se perderam no éter da mente. Desde a melhor forma de organizar sua despensa até soluções para crises sociais e políticas. Cada pessoa tem insights únicos. Se pudéssemos coletar e analisar todas essas ideias potenciais, teríamos um banco de dados inesgotável de abordagens para os desafios que enfrentamos. A capacidade de ler esses rascunhos mentais nos daria uma visão sem precedentes sobre o processo criativo. Poderíamos entender melhor como as ideias nascem, se desenvolvem e por que razão, às vezes, morrem antes de frutificar. Isso poderia revolucionar nossa compreensão da cognição e da inovação. A tragédia da Biblioteca de Alexandria mental é que a maioria de seus volumes está inacessível, perdida para sempre. Não é um incêndio que a destruiu, mas a própria natureza fugaz do pensamento humano. Contemplar essa analogia nos faz apreciar ainda mais os momentos em que conseguimos capturar e realizar uma ideia, transformando um potencial efêmero em uma realidade duradoura.
A ideia de uma memória coletiva da humanidade é um conceito fascinante que nos leva além dos limites da nossa própria mente individual. Propõe que talvez haja uma forma de reservatório psíquico ou um banco de dados universal onde todos os pensamentos, inclusive aqueles que surgem e se perdem, residem. Se isso fosse verdade, esses pensamentos estariam potencialmente acessíveis ou não a todos, de alguma maneira misteriosa. Essa noção não é nova. Ela ecoa conceitos como o inconsciente coletivo de Carl Jung, que sugeria a existência de estruturas psíquicas inatas e compartilhadas por toda a humanidade. No contexto das ideias perdidas, essa memória coletiva poderia servir como um vasto arquivo, onde todos os lampejos de inspiração, as soluções incompletas e as melodias fugazes são armazenados. É por isso que, por vezes, temos a mesma ideia que outra pessoa, sem nunca ter conversado sobre isso. Essa é a grande questão que a memória coletiva tenta responder. Você já teve a experiência de estar trabalhando em um projeto e, de repente, descobre que outra pessoa, em um local completamente diferente e sem contato prévio, teve uma ideia notavelmente similar? Ou dois cientistas trabalhando independentemente chegam à mesma descoberta? A memória coletiva sugere que eles podem ter acessado o mesmo banco de dados de conhecimento ou potencial inexplorado. Há uma expressão popular que diz que certas ideias estão no ar. Isso poderia ser uma intuição popular dessa memória compartilhada. Quando as condições culturais, tecnológicas ou sociais estão maduras para uma determinada inovação ou conceito, talvez essa memória coletiva se torne mais acessível para aqueles sintonizados com ela. Não seria um acesso consciente como o de uma biblioteca física, mas sim um acesso mais sutil, no nível inconsciente. As ideias poderiam se manifestar em mentes receptivas, que por sua vez as decodificam e as trazem para a consciência individual. Ainda que seja uma ideia que beira o místico, a memória coletiva oferece uma explicação intrigante para fenômenos como a simultaneidade de descobertas e a repetição de temas criativos ao longo da história e em diferentes culturas. Ela transforma a perda de uma ideia de um evento puramente individual em parte de um fluxo maior de consciência e potencial humano, onde os pensamentos, mesmo os não realizados, talvez nunca se percam totalmente, mas apenas se tornem parte de um reservatório maior, esperando para serem redescobertos por outra mente em outro tempo. Essa ideia de uma memória coletiva ressoa com você? Ou você vê outras explicações para a coincidência de ideias? Se a analogia da Biblioteca de Alexandria do conhecimento potencial for mais do que uma metáfora, e se a ideia de uma memória coletiva tiver alguma verdade, a pergunta mais intrigante que surge é: qual o propósito de tudo isso? Se existe um vasto repositório de ideias não realizadas e de pensamentos que surgem e se perdem, qual é a sua função no grande esquema das coisas? É um guardião passivo, um filtro ativo ou algo mais complexo? As possibilidades são especulativas, mas profundamente instigantes. Uma teoria é que essa biblioteca serve como um arquivo universal, um backup cósmico de todo o potencial criativo e intelectual gerado pelas mentes humanas. Talvez algumas ideias sejam perdidas em nosso nível consciente, apenas para serem preservadas em um plano maior, prontas para serem acessadas por gerações futuras quando a humanidade estiver mais preparada para compreendê-las ou implementá-las. Seria um sistema de armazenamento a frio para o conhecimento. Outra perspectiva, um pouco mais controladora, sugere que o propósito é, na verdade, evitar que certas ideias sejam realizadas antes da hora. Assim como uma fruta que não está madura, talvez algumas invenções ou conceitos sejam muito avançados, perigosos ou desestabilizadores para o nosso estágio atual de desenvolvimento. A perda seria um mecanismo de segurança, protegendo a humanidade de si mesma ou de inovações para as quais ainda não estamos social, ética ou tecnologicamente prontos. Essa vertente propõe que as ideias não são perdidas, no sentido de esquecidas para sempre, mas sim suspensas até o momento oportuno. O
universo, ou alguma força maior, estaria esperando por um alinhamento de fatores, o surgimento da tecnologia necessária, a evolução da consciência coletiva, ou a pessoa certa no lugar certo, para liberar essas ideias. É o que explicaria por que descobertas ou invenções semelhantes ocorrem em diferentes partes do mundo ao mesmo tempo, como se fossem revelações coordenadas. Talvez o propósito não seja sobre as ideias em si, mas sobre o processo. A experiência de ter uma ideia e perdê-la, de buscar algo elusivo e de lutar pela criatividade, pode ser uma parte essencial do nosso desenvolvimento cognitivo e espiritual. A biblioteca seria um reservatório de desafios para nos impulsionar a pensar mais profundamente, a persistir na busca pelo conhecimento e a valorizar a inspiração quando ela surge. Em última análise, o propósito desconhecido da biblioteca de Alexandria Mental é o que a torna tão misteriosa e intrigante. Ela nos faz questionar não apenas como pensamos, mas também nosso lugar no universo do conhecimento e da criatividade. É uma ideia que nos convida a contemplar o mistério do pensamento e a possibilidade de que nossa mente seja apenas uma pequena janela para um universo muito maior de ideias. Essa discussão sobre o propósito desconhecido te faz refletir sobre o significado das ideias que você mesmo já perdeu. Mas se esses pensamentos estão arquivados, eles permanecem lá para sempre? Ou ocasionalmente um deles é liberado? Talvez seja por isso que, de vez em quando, aquela ideia que você teve há anos e não terminou, de repente, volta à sua mente. Ou você ouve alguém dizer exatamente o que você estava tentando formular. É como se a biblioteca tivesse seus próprios pequenos emissários, soltando fragmentos de genialidade no éter, esperando que alguém os capture novamente. Experiência do déjà vu é amplamente conhecida como aquela sensação estranha de já ter vivido um momento ou uma situação antes, mesmo que racionalmente saibamos que não. No contexto das ideias e pensamentos perdidos, podemos falar de um déjà vu intelectual. Aquela impressão intrigante de que uma ideia que nos parece nova e original já foi de alguma forma concebida por nós no passado, apenas para desaparecer e ressurgir agora. Isso não é uma mera coincidência. Em vez de uma ideia completamente nova, o déjà vu intelectual sugere que estamos diante de um pensamento que foi reciclado. Ele não é totalmente inédito em nossa própria mente, mas sim um conceito que já havia feito uma breve aparição, não foi retido, e agora reemerge, talvez com uma nova roupagem ou em um contexto ligeiramente diferente. Pense em como isso funciona. O cérebro, em sua eficiência, tende a reativar caminhos neurais que já foram percorridos. Quando uma ideia surge e se perde, os circuitos que a formaram não são necessariamente apagados, mas sim tornam-se inativos ou de difícil acesso. O déjà vu intelectual ocorre quando esses mesmos circuitos são reativados, talvez por um novo gatilho, uma nova informação ou simplesmente um momento de maior clareza mental. A ideia original pode não ter sido totalmente esquecida, mas sim fragmentada. Quando ela retorna, não vem completa, mas como um eco ou um fragmento que, ao ser reconstruído, nos dá a familiaridade de algo que já esteve lá. É como se você tivesse visto um pedaço de um quebra-cabeça antes. E agora, ao ver o quebra-cabeça quase completo, reconhece a peça antiga. Muitas vezes, nosso cérebro continua processando informações e problemas em nível inconsciente, mesmo quando não estamos pensando ativamente neles. Uma ideia que desapareceu pode ter continuado a ser trabalhada nos bastidores, e o déjà vu intelectual é o momento em que esse trabalho inconsciente finalmente irrompe na consciência. Essa sensação de reciclagem intelectual é um testemunho da capacidade do cérebro de armazenar e reprocessar informações, mesmo que de forma intermitente. Ela nos lembra que poucas ideias são completamente novas no sentido absoluto, e que nossa mente está constantemente explorando e revisitando um vasto potencial de pensamentos que já tocou, mesmo que de forma fugaz.
Essa explicação do déjà vu intelectual te faz olhar para suas novas ideias com uma perspectiva diferente. A inspiração súbita é um dos fenômenos mais misteriosos da cognição humana. Ela nos atinge como um raio, sem aviso, trazendo consigo uma ideia completa e brilhante que parece ter vindo do nada. Mas e se, em vez de surgir do vácuo, essa inspiração fosse na verdade um pensamento reemitido de um arquivo etéreo que encontrou uma nova mente particularmente receptiva? Essa ideia se conecta diretamente com os conceitos da memória coletiva e da Biblioteca de Alexandria do Nino Tuizzi, o conhecimento potencial que exploramos. Se existe um vasto reservatório de ideias concebidas, mas não realizadas, e se algumas delas são perdidas em nível individual, a inspiração súbita poderia ser o momento em que uma dessas ideias latentes é transmitida ou baixada para uma mente que está pronta para recebê-la. Imagine o arquivo etéreo como uma espécie de nuvem de dados cósmica, um repositório de todas as ideias que a humanidade já teve ou poderia ter. As falhas no sistema operacional humano que causam a perda de ideias não seriam um erro, mas sim um mecanismo de upload para esse arquivo. E a inspiração súbita seria o download bem-sucedido. A mente receptiva como um receptor. Por que algumas mentes recebem essas transmissões e outras não? A mente receptiva pode ser aquela que está em um estado de abertura, relaxamento, como na beira do sono ou durante um momento de paz, ou que possui o conhecimento e a experiência prévia necessários para decodificar a ideia. É como uma antena que se sintoniza na frequência certa. Talvez o arquivo etéreo não seja passivo. Poderia haver um processo de reemissão que envia ideias em momentos estratégicos. Uma ideia que não foi consolidada por uma pessoa em um século pode ser reemitida em outro, quando a tecnologia ou o contexto social tornam sua realização mais viável. Isso explicaria a simultaneidade de invenções e descobertas. Se as ideias são reemitidas, a originalidade da inspiração não estaria em sua criação do zero, mas na capacidade da mente de recebê-la, compreendê-la e, finalmente, realizá-la. Isso não diminui o valor do gênio, mas o redefine como um excelente receptor e executor de ideias que já existem em um plano etéreo. Essa perspectiva transforma a frustração da ideia perdida em um otimismo intrigante. O que uma mente não pôde reter, outra pode eventualmente capturar. A inspiração súbita não seria um milagre aleatório, mas um elo vital em uma cadeia maior de conhecimento e criatividade que se estende por toda a memória coletiva da humanidade. Essa visão de um arquivo etéreo muda sua percepção sobre de onde vêm suas melhores ideias. Se a inspiração súbita é de fato um pensamento reemitido de um arquivo etéreo ou de uma memória coletiva, a pergunta mais intrigante que se impõe é: por que alguns pensamentos são liberados e outros não? Existe um critério para essa reemissão? Há um guardião invisível que decide o que é transmitido e para quem? Essa questão nos leva ao cerne do mistério e convida a especulações sobre a natureza da consciência, da criatividade e do próprio universo. Possíveis critérios para a reemissão. As ideias podem não ser enviadas seletivamente, mas sim captadas por mentes que estão em um estado particular de prontidão. A mente já possui uma base de conhecimento e experiência necessária para compreender e dar forma à ideia. É como ter o hardware e o software certos para rodar um programa complexo. Ou então, a mente está relaxada, aberta, não sobrecarregada por distrações, como na beira do sono, em meditação ou durante atividades de baixo foco. Esse estado, de onda cerebral alfa, é frequentemente associado à criatividade e à intuição. Talvez a mente esteja ativamente ou inconscientemente buscando uma solução para um problema específico. A ideia reemitida preenche essa lacuna. Quem sabe as ideias sejam liberadas quando o coletivo humano está pronto para elas. Uma invenção não pode ser realizada sem a tecnologia subjacente. Uma ideia para um smartphone não teria valor no século XIX. O guardião, ou o sistema,
pode esperar que a infraestrutura tecnológica esteja disponível. Certas ideias só florescem em um ambiente social ou cultural específico. Ideias sobre direitos humanos ou igualdade de gênero, por exemplo, podem ser reemitidas quando a consciência social atingiu um ponto de inflexão. Crises globais, ambientais, de saúde podem acelerar a reemissão de ideias que fornecem soluções urgentes. Ideia de um guardião pode ser uma consciência universal, uma inteligência cósmica que gerencia esse arquivo etéreo, liberando ideias conforme um plano maior. Não necessariamente um ser consciente, mas um conjunto de leis ou princípios universais que governam a manifestação do potencial. Assim, como a física determina como a energia se manifesta, poderia haver leis de manifestação de ideias. A memória coletiva pode ser um sistema auto-organizado. As ideias não são liberadas por um guardião, mas se impressionam para se manifestar quando as mentes em massa estão sintonizadas com sua frequência, de forma semelhante a como um cardume de peixes se move em uníssono sem um líder único. Pergunta que permanece sobre o critério de reemissão das ideias nos leva a fronteiras fascinantes entre a ciência, a filosofia e o espiritual. Ela nos convida a considerar que talvez a inspiração não seja apenas um fenômeno interno da nossa mente, mas uma dança complexa entre a nossa individualidade e um vasto oceano de potencial que nos cerca. Essa exploração do critério da reemissão te faz pensar em como você pode se tornar um receptor mais eficaz para essas ideias. E se a resposta para essa questão estiver de fato na presença de um guardião, uma entidade, não um ser de carne e osso, mas uma força, um princípio, alguém ou algo que zela por essa vasta coleção de quases. Esse guardião não fala, não gesticula, ele simplesmente está. Sua existência se manifesta na ordem do caos mental, na forma como certos pensamentos parecem retornar, e outros nunca mais. Se aceitarmos a ideia de um arquivo etéreo, ou memória coletiva, que armazena e potencialmente reemite ideias, a figura do guardião emerge naturalmente. Contudo, é crucial entender que este guardião não é um ser humano no sentido convencional, nem uma figura mitológica com quem podemos dialogar. Sua natureza é muito mais abstrata e vasta, beirando a fronteira do que podemos compreender. Existem algumas especulações fascinantes sobre o que poderia ser a essência desse guardião. Uma possibilidade é que o guardião seja a própria soma de toda a consciência e criatividade que já existiu. Cada pensamento gerado por cada ser vivo, humano, animal, talvez até formas de vida extraterrestres, contribui para uma vasta inteligência unificada. Essa inteligência coletiva, operando em um nível que transcende o individual, poderia gerenciar o fluxo de ideias, decidindo quais são liberadas e quando, com base em um entendimento global do universo e de suas necessidades. Não é um cérebro físico, mas uma rede interconectada de potencial. Outra perspectiva vê o guardião como uma força primordial, imanente ao próprio universo, que se manifesta como criatividade. Assim como a gravidade ou o eletromagnetismo são forças fundamentais, a criatividade pode ser uma força que busca a manifestação. O guardião seria, então, a expressão dessa força, impulsionando a evolução e a inovação. Não haveria um ser com intenções, mas uma energia que busca a concretização do potencial, reemitindo ideias para mentes que se sintonizam com essa frequência criativa. Levando a ideia mais longe, o guardião pode ser uma manifestação da consciência, inerente ao próprio cosmos. Se o universo é um sistema consciente, ou pelo menos possui propriedades análogas à consciência, então essa consciência do universo poderia ter um mecanismo para orquestrar o surgimento e o desenvolvimento de ideias. Nesse cenário, nossas mentes seriam como terminais, através dos quais o universo explora e se manifesta criativamente. As ideias perdidas seriam simplesmente aquelas que não encontraram um terminal adequado no momento, mas permanecem no vasto disco rígido, cósmico. A ausência de um guardião humano ou identificável torna o mistério ainda mais profundo. Não há um quem, mas um o que
que opera em escalas incompreensíveis para nós. Seja uma inteligência coletiva, uma força universal ou a própria consciência do universo, a natureza do guardião nos convida a considerar que a criatividade e a inovação são parte de um processo muito maior do que nossa individualidade e que a aparente perda de uma ideia pode ser, na verdade, um estágio de sua jornada por um plano que mal começamos a entender. Se o guardião é uma inteligência coletiva, uma força universal da criatividade ou um aspecto da consciência do universo, suas funções transcenderiam em muito a nossa compreensão linear. A questão de saber se ele apenas organiza ou se seleciona ativamente, quais pensamentos podem ser liberados e por quê, é o cerne da sua possível influência sobre a nossa realidade. Por isso, vamos explorar as possíveis funções desse guardião. Uma das funções mais básicas e talvez mais neutras do guardião seria a de organização. Ele não necessariamente decide o que é liberado, mas atua como um curador desse vasto arquivo etéreo. O guardião poderia ser o responsável por armazenar cada pensamento gerado, realizado ou não, e indexá-lo de forma a torná-lo recuperável, mesmo que o receptor humano não saiba como acessá-lo conscientemente. Pense em um mega bibliotecário cósmico que classifica todas as ideias já pensadas, em todos os seus fragmentos e complexidades. Ele garantiria que o conhecimento potencial não se perca completamente, protegendo-o da entropia mental que faz as ideias individuais se desvanecerem. Assim, mesmo que uma ideia se perca para uma mente, ela permanece no arquivo universal. Poderia identificar e manter as conexões entre ideias aparentemente distintas, revelando padrões e interrelações que as mentes individuais não percebem. Ele veria a rede completa do conhecimento potencial. Nesse papel, o guardião seria mais um sistema operacional cósmico que gerencia o fluxo de informações em um nível fundamental, permitindo que as ideias existam em um estado latente até que as condições para sua manifestação estejam prontas. Uma função mais ativa e controversa seria a de seleção, onde ele ativamente escolhe quais pensamentos reemitir e para quem. Mas qual seria o critério para essa seleção? O guardião poderia operar com uma visão de longo prazo para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade. Ele liberaria ideias que impulsionariam a evolução tecnológica, social e espiritual. Talvez em momentos de grande necessidade ou quando a humanidade estivesse pronta para absorver e utilizar tal conhecimento de forma construtiva. Uma cura para uma doença, uma nova fonte de energia ou uma filosofia que unificaria as culturas poderiam ser liberadas quando as condições fossem mais favoráveis. Inversamente, ele poderia reter ou até mesmo suprimir ideias que seriam prejudiciais. Talvez o conhecimento para criar uma arma destrutiva extrema seja concebido por muitas mentes, mas nunca se manifesta plenamente porque o guardião o retém para evitar um desastre. Ou, por outro lado, ele poderia liberar soluções que previnem catástrofes iminentes, como alertas para desastres naturais ou insights sobre crises existenciais. O critério de seleção poderia ser um equilíbrio delicado entre progresso e estabilidade. O guardião liberaria ideias que desafiam o status quo o suficiente para impulsionar a evolução, mas não tanto a ponto de causar caos irreparável. Seria como um jardineiro cósmico que poda e direciona o crescimento para garantir a saúde geral da planta da humanidade. Nesse cenário, o guardião seria a mão invisível por trás de grandes saltos criativos e tecnológicos na história. As eras de ouro da ciência e da arte não seriam apenas o resultado de mentes individuais, mas também de uma orquestração maior, onde a biblioteca de ideias foi estrategicamente aberta. A ideia de um guardião com funções tão complexas levanta questões profundas sobre o livre-arbítrio, o destino e o propósito da existência. É uma reflexão que nos convida a olhar para a inspiração não como um evento puramente aleatório, mas como um eco de um desígnio maior, que pode estar além da nossa compreensão imediata. Nos aprofundar na figura do guardião nos leva ao cerne de um mistério ainda maior.
Qual é a sua natureza intrínseca? Ele é benevolente, neutro ou possui um propósito tão vasto que nossa mente humana simplesmente não consegue compreendê-lo? E a hipótese mais perturbadora e fascinante: e se ele estiver ativamente impedindo que certos pensamentos sejam concluídos para o nosso próprio bem? Essas questões nos levam a considerar diferentes filosofias e visões de mundo sobre a consciência e o universo. Se o guardião opera para o bem da humanidade, como discutimos, ele seria uma força inerentemente benevolente. Nesse cenário, estaria nos protegendo de inovações prematuras ou perigosas. Talvez a ideia de uma arma cataclísmica que poderia surgir em uma mente brilhe por um instante e seja imediatamente reabsorvida pelo guardião, impedindo sua conclusão. Ideias que nos levariam a um caminho sem saída evolutiva seriam gentilmente desviadas. Ele poderia nutrir nosso crescimento, liberando ideias que nos desafiam na medida certa, que nos impulsionam a desenvolver nossa ética, moralidade e capacidade de colaboração antes de nos dar acesso a tecnologias ou conhecimentos que poderiam ser mal utilizados. É como um pai que não dá ao filho uma faca afiada antes que ele aprenda a usá-la com responsabilidade. Já a visão de um guardião neutro o coloca mais como uma lei fundamental do universo do que uma entidade com intenções. Ele não tem moralidade, apenas funciona de acordo com um princípio de equilíbrio ou otimização universal. As ideias seriam liberadas ou retidas com base em um cálculo cósmico de estabilidade e fluxo. Se uma ideia gera muita turbulência em um sistema, ela é descartada temporariamente, não por maldade, mas por necessidade de manter a ordem. Poderia ser um filtro cósmico automático, sem consciência ou propósito além de sua função. As ideias que não ressoam com a frequência atual da realidade ou da consciência coletiva simplesmente não passam ou são rejeitadas pelo sistema. Mas, e se esse guardião tiver um propósito incompreensível, além da compreensão humana, esta é a perspectiva mais profunda, sugerindo que a motivação do guardião está além da nossa capacidade de conceber. O propósito pode ser parte de um plano cósmico ou evolutivo que transcende nossa compreensão de bem ou mal. Talvez o impedimento de certas ideias não seja para o nosso bem imediato, mas para um objetivo de longo prazo do universo que não podemos sequer imaginar. O que parece ser uma perda para nós pode ser uma necessidade para a evolução de algo maior. A dificuldade em reter ideias ou a perda delas pode ser parte de um teste, um desafio imposto para fortalecer nossa persistência, nossa criatividade ou nossa capacidade de colaboração para superar obstáculos. As ideias seriam escondidas para nos forçar a procurá-las de outras formas ou a desenvolvê-las a partir de uma base mais sólida. A ideia de que o guardião possa estar impedindo que certos pensamentos sejam concluídos para o nosso próprio bem é particularmente potente. Ela adiciona uma camada de destino ou providência ao processo criativo. Isso transformaria a frustração pessoal de uma ideia perdida em um ato de benevolência cósmica, um sinal de que estamos sendo guiados, mesmo sem perceber. Essa perspectiva nos convida a confiar que, mesmo quando a inspiração escorrega, há uma razão maior, talvez uma proteção, em jogo. Essa profundidade sobre a natureza do guardião e seus propósitos te faz refletir de forma diferente sobre as ideias que você já perdeu? Mas e se houvesse um pensamento? Um único pensamento? Que o guardião não quisesse que ninguém jamais concluísse? Um pensamento tão poderoso, tão perigoso, que sua existência completa poderia abalar as fundações do que conhecemos. E se esse guardião, por um breve momento, desviasse o olhar, e esse pensamento, esse orbe pulsante de uma ideia proibida, escapasse do arquivo etéreo, o que aconteceria se ele encontrasse uma mente? Qualquer mente. Você está pronto para a próxima fase dessa jornada? Pois a fuga de um pensamento é apenas o começo. No próximo capítulo, vamos rastrear o primeiro pensamento proibido que ousou escapar.